Bom, penso que conseguimos de alguma forma ir cumprindo os tempos previstos, os deslizes foram residuais e o Fernando Meio nem esgotou o tempo completamente. Portanto, temos aqui um quarto de hora até às 20. Admito que um quarto de hora seja pouco, porque admito também que possa haver vontade de, da parte de alguns de vós, pôr aqui algumas questões e, portanto, a mesa depois também poder dar algumas respostas, sempre naturalmente, portanto, se nota. Eu tenho por norma que os horários são para cumprir. Bom, é um ofício que me vem dos tempos em que trabalhava nos transportes. Agora, mas, porque a realidade às vezes se propõe, é preciso também ajustar um bocado. Se eu, no limite, se a conversa o justificar, poderei estender isto mais uns 10 minutos, depois de 2 horas, não mais. Pronto, eu iria pedir agora a vós, se quiserem fazer questões à mesa, antes de dar a palavra, porque havia alguma coisa que também diferente dos connosco queiram dizer, como eles disseram, eles fariam essas respostas também no âmbito das respostas às partes dessa vida. Alguém quer fazer alguma intervenção? Queria só fazer uma É só uma? Ou há mais alguém que queira falar? Bom, para já é só uma. É só uma pergunta para perceber como é que podemos mover em relação ao futuro. Quem é que define os itinerários das cadeiras dos TST? São exclusivamente dos TST? A autoridade metropolitana tem alguma coisa a ver? A Câmara tem alguma coisa a ver? Quem é que, de facto, toma a decisão? Uma pergunta completa, se calhar aqui no apresentar. Que as carreiras das TSTs e de todos os operadores rodoviários do país, exceto aquelas que estão sob contrato, por exemplo, redes municipais, são da iniciativa dos operadores. E a autoridade de transportes só tem que dizer sim e não pode dizer não, só pode dizer não se não cumprir requisitos. E um dos requisitos é a sustentabilidade económica e financeira. De quem? Desse operador ou do sistema? As carreiras são. Eu quando disse a sustentabilidade económica do próprio operador. Não, é da carreira. É carreira a carreira. É linha a linha. Ok. Não estamos a falar de redes. Isso não existe em 1979. Não existe hoje, você também, em 99, e aquele regulamento de transporte automóvel estava extremamente bem feito. Estamos em 2014. Ainda não foi votado, ninguém conseguiu votar, ninguém conseguiu fazer nada. Portanto, estava extremamente bem feito. É claro que hoje precisa de estar novas respostas. Já estavam 24 anos atrasadas, desde a Organização Social de Transportes em 1950. Bom, portanto, a autoridade de transportes tem que dizer sim se tivermos os requisitos reunidos. E se os requisitos estiverem reunidos, aqueles que são indicados lá no transporte, não pode dizer não. A Câmara Municipal tem sempre de concordar com os percursos, dizer que aquelas vias são secundárias para aquele fim, concordar com as paragens, etc. Portanto, as duas autoridades intervêm. E como não se chega à primeira, geralmente diz sim nas câmaras não. Quando as câmaras estão autorizadas por 10 anos, não sei quanto é um jeito de exceção, mas estão autorizadas por 10 anos, e nesse período, se São Miguel Transportes quiser mudar ou acabar a câmara, tem que utilizar o outro. E isto é que se fosse um contrato, é uma autoridade de transporte que não há nada a fazer. Só no âmbito da Constituição, se não houver consenso, só utilizar. Penso que respondi. Não, respondeu à minha pergunta claramente. Agora, para o futuro, pois, é isso. Para o futuro é assim. Bom, para o futuro, o que é que se passa? Temos um regime transitório que tem que ser concluído até 2019. Os serviços de transporte têm que ser todos objeto de contrato novo, contratualizados até 2019. Nós, na Autoridade de Transportes, estamos a planear as redes de transportes urbano e reconfiguração de redes, muita atenção às complementaridades, extrema atenção às complementaridades. As nossas propostas tentam ser minimalistas, ou seja, isto é quase tudo concorrencial e agora justifica porque é que não é concorrencial na fase de gestão. De modo a que se coloque a concurso redes lógicas, se defina, se divide o território em zonas coerentes do ponto de vista económico, com a dimensão apropriada, com limitações lógicas, de mobilidade,
Não temos ideia fixada, mas admito que temos uma ideia precisa. Quanto mais operadores, quanto mais soluções, mais custos públicos. Mas também interessa haver concorrência, comparabilidade, não é concorrência. Por um lado, também concorrência. Nos transportes é uma coisa difícil, não é a concorrência normal. Várias aplicações, é outro tipo de coisa. E particularmente em que se funciona, deixa-me haver concorrência, se não há concorrência, nem às vezes não haver. Portanto, nós temos a opinião que deve haver comparabilidade e deve haver 3, 4 zonas a norte, 2, 3 zonas a sul. Segundo o projeto, separados. Mas é uma opinião apenas ainda muito fiel. Como sabem, para Lisboa, os testes, também, os testes são frutos aí do Engenheiro, a decisão é do tipo, é da sinistro, que quer rapidamente resolver um problema que tem de gestão e está a ser um curso diferente, que não esta lógica de subvenção dos serviços. Não está neste disposto a fazer coisas em paralelo, estão a trabalhar para aquecer. Portanto, trabalhar naquilo que sabemos que temos uma expectativa muito razoável, muito firme, que os nossos estudos são os estudos básicos. Aproveito para dizer duas coisas. Primeiro, a autoridade reguladora, a futura autoridade reguladora não vai ter dinheiro, só vai fazer regras e vai ser uma espécie de regulativa. Quem vai ter dinheiro são as autoridades reguladoras. Segundo, a distribuição, a repartição dos títulos intermodais, sobre a base do sistema tarifário, está a ser feito com base no inquérito que foi feito em 2007. Lógico, legitimamente, porque não foi assim há tanto tempo como isso, julgo que está a ser feito ainda com regra de 1980. Não, está a ser feito com base. Está a ser feito com regras, com resultados obtidos do inquérito feito em 2007. Em terceiro lugar, já estão todos os operadores assim. os testes em terceiro lugar, dizer que nós hoje concordar que, de facto, o potencial que nós temos na mesa é ser concordar que podemos fazer melhor. Sim, estamos já há 8 meses a tentar fazer melhor, que é analisar 60 milhões de registros de dados mensais para criarmos regras de repartição com base naquilo que é o número de passageiros e as distâncias percorridas em cada festa. Estão em causa principalmente os operadores privados e pronto, já temos resultados muito firmes, mas já foram discutidos com os operadores privados, mas ainda não há decisão. E antes de haver decisão, os públicos também não funcionam, mas digamos que os públicos fazem o que o serviço deverá fazer. Eu peço aqui que não. Já tínhamos visto. Tudo aqui já é talvez. Se eu penso aqui que faz assim. Bom, vamos lá ver. Portanto, mas antes de haver decisão, queremos que a inspeção geral de finanças faça uma auditoria ex-ante, ou seja, verificar que o modelo que nós propomos para a repartição é correto e não há ali enviesamentos indevidos. Porquê? Porque estão aqui há 10 anos, estão a dizer aquilo que disseram dos decisores de há 10 anos atrás. Eu tive na fase de transição da Comissão Europeia, do Projeto de Dados Ambientais, mas nunca tive na fase de rendimento. Mas assim é capaz de ter estado com o consultor, que vai ser melhor disto melhor. Portanto, estou com a cabeça francamente limpa dessa matéria. Devo dizer para o seguinte, eu não acredito, porque pessoalmente, praticamente todas as pessoas que estão incluídas no processo de decisão, e não acredito que houvesse um mínimo de intenção de beneficiar indevidamente um determinado grupo. Não acredito. Eu acho que a única coisa que terá subvertido alguma coisa é viabilizar ou não viabilizar o projeto. O projeto foi decidido politicamente antes de serem feitos os estudos de viabilidade técnica ou económica. Não há o Esta foi comparável, nós queremos na Almada, em 1980 não sei quantos, em 1995. E depois vem lá um técnico ou um grupo de técnicos consultores para a TIS ou o que foi desse curso e dizer, não, isto não tem viabilidade. Aliás, a própria TIS fez estudos de procura para o grupo canadiano, não fez. E este novo aliado disse, não. Chegou a conclusão que não tinha procura, não tinha a procura capaz de viabilizar o projeto. Portanto, a decisão é, ou há projeto ou não há projeto. Acreditar que foi para dizer uma atividade económica, não, isso pessoalmente.
praticamente todas as pessoas que foram. Muito obrigado. Não, acho que foi clarificador das questões abordadas. Creio que o Eugênio Bastos, sim, eu me lembro do seu nome. Depois de termos tido a outra apresentação, escutou o tempo. Faustino, foi interessante a tua análise. Fizeste um comentário sobre o guia que a Genial fez sobre transporte intermodal e fizeste a declaração, que é um pouco complicado. Se calhar devias ter dito também que é importante que ele exista porque é o único guia intermodal que existe. E se as câmaras querem assumir ser autoridades, um dos primeiros ensaios poderia ser que eles assumam integração de informação. Embora te esqueceste na tua integração o Flexibus, e também pequenito que não apareceu na tua análise. Agora, a segunda questão é que eu acho que o título não pode ser, a pergunta no título não pode ser respondido só olhando para o metro e autocarros pelo sistema intermodal. E o que tu excluíste um pouco a intermodalidade, porque o título é autocarros e metro, e aí vai a história do Sr. Vereador, a história intermodal, porque quando se fez o metro do Sr. Roboto, foi o grande oficial filiado para ser um metro tipo projetos. E se isso teria feito, o metro já estava em Louras, já estava em outros sítios. E nunca se põe esta questão a sério, porque depois de escrever a segunda questão, na altura, quando se pôs o metro, o Estado de repente decidiu, desde o MT, como o Secretário de Estado, que então todas as carreiras são cortadas no segundo lado, já não há nenhuma carreira ferroviária que vai ao Campo Grande, que é uma coisa que no sistema de transporte não há ou sai todo ou nada. Eu estou convencido que deve ter alguma complementaridade, mas, visto que as aldeias são tão complexas, também deve ter um sistema semi-direto, ou seja, a estrutura de energia de dizer, cortamos tudo. E aliás, na altura se fez um estudo e se concluiu, com critérios bem feitos, que mais ou menos 40% das carreiras continuavam para entrar em Lisboa e outros ficavam sem levar. E mais tarde se fez outro estudo e também é importante a redução das redes regionais em Lisboa, porque em Lisboa também havia aquela fixação extrema que todo ia por uma interface. As carreiras ou vão para Cabo ou vão para Grande Grande, ou vão para a Praça Espanha, quando aí também podia ter uma interpenetração com o direito de transporte interno dos transportadores suburbanos. Ou seja, pronto, eu gostei muito das apresentações, mas aí mesmo o Germano também, claro, se falou da intermodalidade, porque não se pode isoladamente falar o que é boa concorrência Quer colocar uma questão, foi importante o que disse, quer colocar uma questão hoje para aqui ou está colocado? É mais a observação. Sim, é mais a observação. Vocês concordamos exato. Muito obrigado. Não sei se há mais alguém que queira fazer alguma pergunta. Sr. Faustino, quer fazer alguma última observação? Primeiro, eu achei importante ir buscar o Guia da Almada porque era intermodal. Se eu fiz a análise, olhei primeiro para cada um dos sistemas e disse que falta daqui qualquer coisa. E depois acabei com a coisa. Eu quero dizer que nada na minha apresentação diz corte-se sem olhar à procura. Aliás, eu frisei isso. Olhemos para a procura. E olhar para a procura é olhar para o número das pessoas, é olhar para as origens e destinos. E olhar para as origens e destinos e olhar para as estações, para as paragens intermédias. Para perceber se aquele loop afinal faz sentido, para perceber se aquele destino é um destino que deve ser ou não deve ser servido. Dando o seu exemplo do hospital, é um destino que deve ser servido diretamente ou não deve ser servido diretamente. Agora, nós não podemos ter o dogma de dizer esta rede é uma rede que não se mexe. Aliás, depois, o Sr. Engenheiro Germano Martins, na sua apresentação, mostrou uma série, e eu não fiz essa análise carreira a carreira, podia tê-lo feito, mas não fiz, propositadamente, porque até foi bom, se não teríamos superposição, mas percebemos ali que há algumas carreiras que têm, de facto, um nível de superposição que, se a procura não for uma procura ponta a ponta, se for uma procura mais distribuída, pode fazer sentido fazer o seu rebatimento numa das estações do método
subtexto. E, portanto, esta lógica do rebatimento é fundamental. Eu também frisei, e é algo que vou frisar, o processo de integração tarifária. Não podemos estar a pensar, vamos fazer uma alteração das redes e depois as pessoas ficam a pagar mais, ou as pessoas ficam com a necessidade de comprar 2 ou 3 tipos diferentes. Não é essa a lógica é integração em todas as suas vertentes. Se falha uma dessas vertentes, naturalmente que o sistema fica menos bem integrado e ao ficar menos bem integrado as pessoas podem ficar pior servidas ou menos bem servidas do que seria feito com uma rede mais estruturada, mais pensada. Então, somente a mensagem que eu quis deixar aqui na minha apresentação é: se vamos mexer nas redes, olhemos naquelas 4 perspectivas e nenhuma delas é mais importante do que a outra. E, portanto, muitas das vezes temos a tendência a olhar exclusivamente para a rede física e dizer, está mesmo aqui ao lado, então podemos juntar, ou aqui está mesmo sobreposto, podemos apagar, uma parte deste troço, olhar só para a rede física pode não funcionar. É com certeza uma componente importante, mas não é a única componente, e foi essa a mensagem que eu quis trazer aqui nesta discussão. Naturalmente que há uma série de carreiras, há uma série de coisas que esta rede dos TST tem, que, olhando assim de cima, são anacronismos de rede. Mas, como eu disse também na minha apresentação, os TST olharam para esta rede, olham para esta rede, vivem esta rede todos os dias. E, portanto, se houvesse coisas imediatas para ser feitas e que pudessem melhorar a rentabilidade continuando a servir as pessoas, eles já estariam feitos. Eu não acredito que os operadores, nunca acreditem que os operadores estão com votos fechados. Às vezes é difícil tomar essas decisões e às vezes é possível fazer estudos, ver as coisas de fora da caixa, porque também muitas das vezes eles olham para o seu problema tão próximo do seu problema que não conseguem ter a visão um bocadinho mais de cima. E é isso que, às vezes, neste tipo de discussão se consegue trazer e dizer, olha, vamos fazer aqui ao escadote e olhar de forma diferente a rede. Então, somente isto que eu quis, se passei esta mensagem, já fico muito satisfeito de saber que eu aqui. Muito obrigado. Uma última questão, então, Cristina, que eu queria tal. Sim, se fosse permitido, no caso de todos, gostava só de fazer aqui uma nota e termino com a nota da questão. E eu vou um bocadinho mais para além da questão da análise, se for permitido, quando se fala da questão da autoridade reguladora, que é uma matéria que me é muito querida, e de facto eu penso que quando se fala agora na nova autoridade, vai ter dinheiro, não vai ter dinheiro, antes disso, a questão integrante do documento do 370 é a questão do conceito de serviço público. Eu acho que antes de qualquer deste tipo de discussão, temos que ter consciente o que é o serviço público. Assumir, seja o que for, assuma-se. A minha questão é, planear redes não é necessariamente isso, desculpe, engenheiro, se por acaso estiver equivocada, não é planear modelos. Foi dito que estamos numa fase de planear, rever a rede. Pergunto, uma vez que este operador, a meu ver, irá regulamentar, fiscalizar, auditar os contratos que vamos ter que ter, seja até com o operador interno, independentemente de quem é a pessoa que está do outro lado, é quem assina o contrato, acima de tudo irá fiscalizar as questões do serviço público. Espero que vá mais longe, conforme foi falado no início, e olhamos para uma decisão que tivesse Europa fora, em que se fiscaliza a qualidade do serviço, em que se fiscaliza uma série de árvores do contrato de forma contínua, com o objetivo de garantir a estabilidade do sistema. Não quero com isto defender a questão de que o que interessa é o sistema em todo, se só tem 10 pessoas naquela rede, não tem outra forma de estar no hospital, não tem que fazer. Não, claro que sim. Vou terminar. A questão então termino com este, no sentido de planeamento da rede, existe algum conceito pressuposto no sentido do serviço público O que é o serviço público? Entra na definição do planeamento Os estudos estratégicos. Temos 6 minutos. Acabamos a conversa. Eu acho que para resumir, ninguém do lado das autoridades sabe dessa disciplina. Nada mais geral. Todos têm consciência dessa disciplina. Os esportes já sempre aprendendo. Nunca se sente transparente. Ou seja, foi técnica, desde o CETES e saí, mas sempre saí para falar com a gente, mas tive sempre que não conseguir transporte. Bom, e há lá, de facto, muito claro que tem consciência do que é o serviço público. E
Porque já é, mas principalmente, mais que isso, a regulamentação tributária, isso não definir. Não estamos a dar a inventar nada ou criar outro. A verdade reguladora não vai definir isso. Isso existe. E o conceito de serviços de interesse fiscal já existe. Em termos do planeamento, a nossa obrigação é fazer aquilo que já está previsto no fundo dos nossos estudos. Ou seja, tentar fazer a procura. Fazer o que é tentar perceber as origens dos destinos das pessoas, das grandes linhas de comunidade, era suposto que isso seja feito através de um grande inquérito à mobilidade. Não vai ser feito dessa forma, vai ser feito designadamente por análise dos dados que é. Nessa parte da caracterização do transporte público fica muito mais bem, os resultados ficam muito mais precisos do que através da inquérito, que é 100% de universo de informação. Mas para a fase A, já foi feito, isto é análise, foi feito no esquema, um estudo complementar que se identifica bem outro tipo de situações para além do transporte. Portanto, caracterizamos a mobilidade de alguma maneira, mas já sabemos muito através da nossa ideia. Depois é suposto fazermos um plano de vocações urbanas em que se articulam as políticas de ordenamento do território com as políticas de mobilidade. Está a ser feito com recursos próprios internos, porque nós não temos clientes que devemos para mandar fazer fora o mega projeto, uma única vez. Temos muita coisa feita, temos consultores aqui, específicas, a análise de intensidade ambiental, tem que ser feita no sistema ambiente, temos vários inputs, mas está a ser feito. Depois, os níveis de serviço. Mas isso é o outro estudo. É o plano de operação de serviços públicos. E o conceito de serviço público e a obrigação de serviço público aí é mais presente em distâncias razoáveis para as pessoas terem acesso ao transporte público, com frequências, com custos, com níveis de conforto, níveis de segurança, paragem, transporte, etc. Fico por aqui. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Engenheiro. Paulo, estava também a palavra aqui ao Sr. Engenheiro, o Sr. Vereador Municipal. Sou duas ou três notas muito rápidas. Uma, eu concordo inteiramente com as decisões que se sobre a complementaridade. Ela não pode ser absoluta, não pode ser entendida. É complementaridade também a algumas movimentações de carreiras em paralelo pelo metro. Também podem ser complementaridade, são complementares àquele serviço que é prestado pelo metro sobre o Tejo e às vezes podem ter que andar em alguns troços a par, não é essa questão que tem em causa. Aquilo que se sentou em Almada foi, e o engenheiro também conhece a realidade, foi que na zona central da cidade, na zona mais pressionada de meios de transporte, etc., pretendíamos libertar mais, não andar em dois meios de transporte concorrenciais, o que não significa que num conjunto de outros pontos do Conselho isto não possa acontecer, isto não possa ser considerado complementaridade. Depois, colocava só duas notas. Uma tem a ver com esta ideia de que quanto mais operadores, e entende-se aqui operadores privados, mais serviço público se está a prestar, tendo-se aqui operadores privados, porque sendo uma boa parte dos operadores ainda públicos, estrangeiros, carris, etc., eles não é escondida a intenção de privatizar rapidamente, portanto, estamos a falar numa perspectiva de em pouco tempo termos um conjunto largo de operadores privados. Eu não creio que isto traga mais serviço público. Nem a dispersão dos vários operadores parece-me a mim traz mais serviço público ou traz mais complementaridade e atratividade para os meios de transporte públicos. Nós vamos aí a algumas coisas que são paradigmas para nós em termos de construção de serviços públicos de transportes, como é o caso de Paris, como é o caso de Londres, e encontramos um único operador. E eles não deixam de ter um serviço público muito bem prestado. E vamos ver outras capitais europeias com dimensões maiores do que a nossa e com um único operador consegue-se prestar um excelente serviço público e uma excelente resposta às necessidades das populações. Terceira questão, a sustentabilidade de um meio de transporte como o metro, etc. Tudo isto foi colocado. Não diria muito mais, a não ser que olharmos para o metro do Porto e para como é que está neste momento os níveis de retorno financeiro do metro do Porto. É um bom exemplo, não é? Poderíamos discutir no outro momento. Muito obrigado. Tenho que agradecer naturalmente a paciência do auditório, que resistiu, mas cumprimos estritamente o horário marcado. Agradecer naturalmente aos oradores que fizeram, enfim, intervenções suficientemente
propiciadores de alguma reflexão e debate, e naturalmente felicitar a ADFER e a sua direção por manterem viva esta chama de periodicamente fazer este tipo de encontros. É bom